A vírgula é um dos sinais de pontuação mais importantes da língua portuguesa e o seu uso de forma adequada vai contribuir para uma escrita clara, precisa. Inclusive, o uso da vírgula de forma adequada influencia tanto na semântica, ou seja, no sentido, quanto na sintaxe. E é isso que a gente vai ver agora. Nós utilizamos a vírgula para separar elementos de uma enumeração. Sempre que queremos listar itens, sejam eles substantivos, adjetivos ou até mesmo orações, o uso da vírgula vai ser fundamental para esse caso. Por exemplo, Pedro comprou livros, cadernos, lápis e borracha. Então perceba que enquanto tem itens a ser listados, eu vou utilizar a vírgula. Antes de mencionar o último item, eu posso, no lugar da vírgula, colocar a conjunção i. Aí vai ser facultativo, a vírgula ou o i. A vírgula também deve ser usada para isolar o vocativo. Independente da posição do vocativo, início, meio ou fim da oração, a vírgula deverá isolar sempre o vocativo. Por exemplo, fique mais um pouco, meu filho. Lembre-se de que o vocativo é o chamamento. Então, é o termo que nós utilizamos para chamar a atenção da pessoa com a qual falamos. No exemplo aí é meu filho. Veja que nesse exemplo, o vocativo aparece no final da oração, mas ele também pode aparecer no início ou no meio. Então, quando você, por exemplo, abre seu WhatsApp e vai mandar uma mensagem no grupo da família. E aí você diz, queridos, bom dia. Notem que aí o termo utilizado é queridos, portanto, querido é vocativo. Se é vocativo, deve ser isolado por vírgula. Ele também pode aparecer no meio da oração, e nesse caso ele vai ficar entre vírgulas. Por exemplo, vamos, turma, estudar. Nesse caso, o termo utilizado foi turma, que é o nosso vocativo. Então, ele vai aparecer entre vírgulas. A vírgula também pode ser usada para separar um aposto de natureza explicativa, exatamente. Lembrando que, nesse caso, nós podemos utilizar não só a vírgula, mas também os travessões, os parênteses ou até mesmo os dois pontos. Por exemplo, Rosimeire, minha amiga, foi aprovada no concurso. Então, note que aí eu estou usando o termo minha amiga para explicar quem é Rosimeire. Nesse caso, minha amiga é um aposto explicativo. E nesse caso, ele pode ser separado por vírgulas. A vírgula também pode ser usada para separar um adjunto adverbial deslocado. Como assim, professora? Não entendi. Na ordem direta de uma oração, o adjunto adverbial aparece sempre no final. Então, na ordem direta, nós temos sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, note que ele vai ficar sempre ao final. Mas eu posso sim deslocar esse adjunto para o início ou para o meio da oração. E nesse caso ele vai ser isolado pela vírgula. E aqui eu devo fazer uma observação. Esse uso da vírgula só será obrigatório quando o adjunto adverbial for longo. E quando é que ele vai ser longo? Quando tiver 3 ou mais palavras. Então, por exemplo, na casa do meu amigo, vou estudar. Normalmente a ordem seria, vou estudar na casa do meu amigo. E na casa do meu amigo é o adjunto adverbial de lugar. Estou indicando onde eu vou estudar. Então ele fica sempre no final, mas ele pode vir para o início, desde que seja isolado pela vírgula, que foi o que aconteceu aí. No entanto, se o adjunto adverbial for curto, a vírgula passa a ser facultativa. Então, se eu tenho um ou dois termos apenas, o uso da vírgula será facultativo. Por exemplo, de manhã vou à academia. Então, normalmente você diz vou à academia de manhã. Perceba que o termo de manhã está indicando o momento em que a ação vai acontecer. Sendo assim, na ordem direta, essa expressão ficaria no final. E nesse caso, se você optar por colocar o adjunto adverbial no início, aí a vírgula vai ser facultativa. Eu posso dizer de manhã, vírgula, vou à academia, ou eu posso dizer de manhã vou à academia, sem a vírgula. As duas formas estarão corretas. A vírgula ainda pode ser usada para indicar zeugma de um termo. Ah, professora, e o que é mesmo zeugma?
é a omissão de um termo que já foi expresso na oração anteriormente. Então eu não preciso repetir. Eu posso simplesmente substituir esse termo que já apareceu anteriormente por uma vírgula. Por exemplo, eu gosto de português, minha irmã de matemática. Note que a vírgula aí veio para substituir o verbo gostar. Eu não preciso dizer eu gosto de português, minha irmã gosta de matemática. No lugar do verbo, eu utilizo a vírgula. E outra dica valiosíssima, que também é muito cobrada em concurso, principalmente quando se trata da banca CESP-SEBRASP. Você vai perceber que a banca CESP-SEBRASP também gosta muito de usar a vírgula antes da conjunção e para ligar orações com sujeitos diferentes. Por exemplo, eu estava no shopping e meu esposo estava na academia. Notem que aí nós temos duas orações. Eu estava no shopping, era a primeira, e a segunda, e meu esposo estava na academia. E aí, cada oração vem com um sujeito diferente. Na primeira oração, nós temos o sujeito eu. Na segunda oração, nós temos o sujeito meu esposo. Nessa situação, a vírgula não é obrigatória. Não é obrigatório, mas é recomendável. Inclusive, muitas bancas cobram. No caso aí da banca CESP-SEBRASP, ela gosta muito de colocar as orações e afirmar que a vírgula foi utilizada para separar orações com sujeitos diferentes. Inclusive, é recomendável que se faça isso, mas não é obrigatório. E antes de finalizarmos a aula, é importantíssimo falar que a vírgula não deve ser utilizada para isolar sujeito e verbo, ou verbo e complemento, né? No caso, o complemento verbal. Tá? Então, sempre que vier numa sequência de informações, um complementando o outro, né? A oração está na ordem direta. Então, eu tenho sujeito, verbo, complemento. Eu não devo utilizar a vírgula. Por exemplo, todos devem obedecer às regras. Todos é o nosso sujeito. Devem obedecer é a nossa locução verbal. Tá? Então, nesse caso, não tem. Se aqui eu tenho sujeito e verbo ou locução verbal, eu não devo colocar uma vírgula entre os dois. Tá? Então, eu não posso dizer todos, vírgula, devem obedecer. Assim como não se deve usar a vírgula entre verbo e complemento verbal. Então, quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Todos devem obedecer às regras. Devem obedecer à nossa locução verbal. As regras é o complemento verbal. Então, aqui também eu não devo utilizar uma vírgula entre a locução verbal e o complemento verbal, tá certo? Nesse caso, não cabe vírgula, gente. Tenha muito cuidado. Ah, não, porque precisa de uma pausa. Ah, porque é um trecho longo e aqui eu vou precisar fazer uma pausa, vou colocar uma vírgula. Não é assim. Se o período está na ordem direta e um termo vem sequenciando, vem complementando o termo anterior, não se deve utilizar a vírgula, tá certo? Com isso, nós encerramos nossa aula e até nosso próximo encontro. Beijinho!